Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Clipping Eletrônico, programa que debate os principais assuntos da cidade com os vereadores aqui da Câmara Municipal. Nós contamos sempre com a sua participação. Envie sua pergunta ou comentário para os nossos canais que já estão abertos. Eu lembro que tem um telefone, hein? 3396-4944, 3396-4944. O meu colega Donizete Santos está a postos para tomar nota de sua pergunta. Também tem as contas sociais, o facebook.com/Câmara São Paulo ou Twitter, twitter.com/Câmara São Paulo. Fique à vontade para enviar sua pergunta ou comentário. Bem, para fazer o programa com a gente, eu tenho dois vereadores aqui. Antecipadamente, eu já agradeço a participação. Começo com quem está do meu lado direito, esquerdo de você que nos assiste. Vereador Senival Moura, do PT, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo. Para mim é uma grande satisfação. Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo hoje na TV Câmara São Paulo. Muito legal. Do meu lado esquerdo, direito de quem assiste, tem o vereador Mário Covas Neto, do PSDB. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. É sempre um prazer ter a oportunidade de estar aqui, que é uma forma da gente divulgar um pouco o mandato e a atuação parlamentar. E cumprimentar aqui meu colega Senival, que é um vereador bastante atuante aqui na Câmara Municipal. Muito bem. Antes de começar o programa, eu me reuni com o Rodrigo França, que é meu colega aqui. Ele fez uma compilação, ele reuniu algumas notícias que saíram nos principais veículos de comunicação, em especial os veículos impressos e os digitais. E eu tenho, olha aqui, uma notícia que saiu na Rede Nossa São Paulo, no site deles, que aborda a questão de trânsito. Também uma matéria que saiu no Jornal Agora, que fala daquele aplicativo Uber. Uma outra matéria que saiu no estado de São Paulo e na Folha destaca a ação na Cracolândia. Também saiu no site da Veja uma notícia sobre o índice, a queda no sistema Cantareira. Também tem Diário de São Paulo, duas notícias. Uma aborda a questão das sacolinhas plásticas e uma outra, transporte público na Zona Sul. Começo agora com você, vereador Senival Moura. O senhor escolhe qual matéria para nós comentarmos? Olha, eu prefiro falar, para iniciar aqui o nosso debate, o transporte público. Transporte público? Que é uma área onde que eu milito muito. Zona Sul de São Paulo, então matéria do Diário de São Paulo? Transporte da cidade, em que pese eu ser da Zona Leste, mas podemos falar. Uma boa matéria redigida pelo Eduardo Ataíde, e a manchete é: como é viver sem ônibus em São Paulo? Muito se comenta da vida, muito se estimula o uso do transporte público, mas essa matéria discorre sobre a falta de transporte público na Zona Sul, especialmente nos bairros mais afastados, como Engenheiro Marcilac, Bosque do Sol e Jusa. Como é viver sem ônibus em São Paulo, hein, vereador? Olha, eu diria que seria impossível. Viver sem ônibus nessa cidade seria impossível. Mesmo porque o transporte sob pneus, ele é um transporte que eu diria, para complementar o transporte de massa, mas eu entendo ainda como transporte sob pneus um transporte de massa, ainda que de pequeno porte, mas é um transporte de massa. Você imagine como seria a vida dos trabalhadores aqui da cidade de São Paulo, se não fosse o transporte público, o ônibus convencional, ou ainda os micro-ônibus que ainda operam hoje na cidade de São Paulo e que em breve passarão a ser a frota, a sua grande maioria de ônibus convencional. E ainda naqueles locais que houver a necessidade, os micro-ônibus. E agora, imagine sem isso, seria impossível o trabalhador conseguir chegar ao seu destino de trabalho todos os dias. O transporte de massa, propriamente dito, que é o transporte sobre trilho, metrô e trem, eu diria que resolveria o problema da cidade de São Paulo, mas, entretanto, a malha que tem na cidade de São Paulo de trilho é muito pequena frente àquilo que a cidade precisa. O volume que tem de trabalhadores aqui nessa cidade, que precisam se deslocar todos os dias. Então, o transporte sob pneus é o que, no primeiro momento, contribui muito. Obviamente, falta investimentos ainda, precisa ter investimentos dos três entes federativos, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Precisa ter um conjunto, uma força-tarefa de investimento no sistema de transporte da cidade para dar um transporte melhor, um transporte com uma qualidade melhor. Porque não adianta chegar aqui e dizer que o transporte da cidade de São Paulo é um transporte de qualidade ruim. Eu discordo e digo que o transporte da cidade de São Paulo, com todos os problemas, ele tem uma qualidade muito boa e tem uma das tarifas mais baixas do Brasil. Vereador Covas Neto, o senhor entende que falta um estudo para redimensionar as linhas, especialmente em algumas regiões? Não tenho dúvida disso. O que me parece que essa matéria diz respeito
É um protesto que foi feito, aliás, até eu diria que de uma forma bastante indelicada, numa aula que o prefeito Fernando Haddad está fazendo, ministrando num curso na USP, no qual ele é professor. E que foi um conjunto de pessoas lá reivindicar que uma linha de ônibus chegasse no extremo sul da cidade, onde ainda não tem esse tipo de transporte coletivo. É óbvio que a gente, pensando nas pessoas que precisam desse transporte e que tem que descer no ponto final de uma determinada linha e caminhar a pé, muitas vezes por um lugar ermo, enfim, escuro, mal sinalizado, e se estiver chovendo com lama, etc., e não ter um transporte para chegar na ponta da linha, é realmente uma coisa terrível. E isso tem uma série de implicações. Quer dizer, muitas vezes, pelo crescimento desordenado da cidade, as ocupações das áreas, elas vão se dando cada vez mais na periferia. Se a gente pegar o mapa da cidade de São Paulo, que tem no guia, etc., você vai ver que o mapa de São Paulo, no extremo da Zona Sul, é como se ele fosse cortado. É como se acabasse ali a cidade. Mas, pelo contrário, depois que acaba aquele corte, você tem uma população lá de pessoas morando que daria suficientemente para eleger um vereador. Para você ter uma ideia do tamanho da população. Seria a ponta da Zona Sul. É, a ponta da Zona Sul, a ponta extremo. Já perto da divisa do estado e do município. Quando você vai para lá, parece que você está na zona rural. Você vê bois, etc. Tem tribo indígena, inclusive. Tem. Agora, ali é uma área que tem muita invasão, tem muita área irregular, tem área de manancial, o que implica numa certa dificuldade do poder público intervir na área. Então, eventualmente, o transporte coletivo não chega porque você não tem ruas abertas suficiente para aquele tipo de transporte. Bom, mas aí cabe ao poder público procurar uma alternativa que seja eventualmente com vans ou com outro tipo de transporte para que aquele cidadão que mora ali, que afinal é munícipe também, possa ter acesso, quem sabe até, ou pelo menos até o final da linha regular. E aí depois na linha regular pegar o ônibus que lhe for mais apropriado. Mas, de fato, é incrível que uma cidade do tamanho de São Paulo, com a importância, com a riqueza que tem, nós temos problemas ainda desse tipo, né? Mas, infelizmente, você está sempre correndo atrás de superar as dificuldades. Eu acho que isso é uma coisa contínua e aqueles que fazem parte da administração, de modo geral, seja aqui na Câmara dos Vereadores ou no Executivo, eles têm que ser alertados para os problemas para tentar obter a solução possível. Nem sempre é a melhor ou a mais, mas aquela que é possível ser atendida. Se tem gente sem a possibilidade de chegar em casa com o transporte coletivo, vamos ver se é possível chegar lá. Afinal, nós fazemos uma série de esforços com ciclofaixa, etc. e tal, por que não um esforço também nesse sentido? Concorda, vereador Senino? Olha, alternativa para a região sul da cidade, especialmente nesses bairros mais afastados. Eu tenho pleno acordo. A cidade de São Paulo tem uma empresa que gerencia o sistema de transporte, tem os técnicos que cuidam do mapeamento, de sugestão de itinerário. E talvez essas pessoas que fizeram esse movimento, essa reivindicação diretamente ao prefeito, nessa aula que o prefeito ministrava na USP, talvez o entendimento deles foi justamente por isso. Porque, com certeza, nobre vereador Covas, essa população já fez a sugestão de itinerário, de pedir para ir lá um ônibus para atendê-los, etc. e tal, e esbarra na burocracia técnica da SP-Trans. Que na SP-Trans tem uns técnicos que eles julgam-se os conhecedores de tudo, de todo o mapa da cidade, conhece rua a rua, conhece bairro, conhece vila e inclusive os botecos. Quando na verdade não é nada disso. Eles conhecem aquilo que os interessa. Então tem que deixar claro isso. E isso traz um prejuízo imenso à população que depende única e exclusivamente daquele transporte público ali. Por vezes, eu já fui questionado muitas vezes pela população e eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência também. Porque a população cobra dos vereadores, porque para a população o vereador é quem resolve todo esse problema.
E a grande verdade é o seguinte, o vereador se esforça, vai lá, leva a proposta, cobra, esbarra num técnico, porque infelizmente o técnico, eu digo infelizmente pelo seguinte, ele tem a fé pública perante a pessoa que indicou-lo para exercer aquela função, um secretário ou um diretor, então aquilo que ele fala é o que tem efeito. O que o vereador fala, que está todos os dias ali participando naquela região, dialogando com a população, vendo a dificuldade, sente na pele, muitas vezes ele vai e faz a reivindicação e os caras falam, olha, não dá, tecnicamente é impossível por isso, por aquilo, quando nós sabemos que dá para operar. Porque quem sabe se dá ou não é quem está lá. E além de quem está lá, as empresas que operam. Ou as empresas concessionárias ou as empresas permissionárias. Entretanto, esbarra na vontade, né, e a burocracia técnica daquelas pessoas que teriam que estar ali para dar uma atenção de qualidade. Vereador. Para uma atenção especial e infelizmente não o fazem. Perfeito. A gente vai continuar com esse assunto, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos.